Olá, caros alunos. Nessa videoaula, como a gente havia combinado, vamos trabalhar um pouco as duas últimas correntes filosóficas que faltam da filosofia moderna, né? A saber, o ceticismo e o iluminismo. Vou projetar aqui um roteiro para a gente acompanhar melhor, né? Então, como nós já estamos fazendo esse percurso na filosofia moderna há algum tempo, né? Então já é conhecido de vocês essa estrutura, né? De questões de organização do material. Nesse sentido, a gente avança, né? Já fizemos várias reflexões aqui, tentando entender a síntese desse período histórico, né? As questões mais gerais sobre essa filosofia, né? Destacando aí, né, os movimentos como o humanismo, em seguida o renascimento, já fizemos esse percurso, né? Aí apresentando um quadro sinótico das principais questões e destacando também a questão da revolução científica, né, como um elemento assim fundante dessa filosofia moderna, né? Aí destacamos também o problema do conhecimento como uma questão que precisa ser entendida, com as questões que formula o conhecimento, e aí fomos encaminhados para as correntes filosóficas da modernidade. Daí trabalhamos o racionalismo, né, de Descartes e de outros, e destacamos principalmente René Descartes pela sua grande contribuição. Destacamos também o método, né, de Descartes, o projeto filosófico cartesiano, né, guiado pela razão humana, e a compreensão de método para a gente entender o que é o método cartesiano, né? Nesse sentido, nós avançamos, destacando aí a questão do método e aprofundamos um pouco nas etapas do método cartesiano, né? E aí aprofundamos um pouco nessas questões e também apresentamos Galileu Galilei nessa ideia racionalista, Francis Bacon, apresentamos Baruch de Spinoza, apresentamos Blaise Pascal, que são autores, né, dessa corrente racionalista. Fizemos um resumo aqui de todas as ideias, fizemos um debate com essas questões e depois fomos para o empirismo, né? O empirismo foi a última corrente filosófica estudada. No empirismo, nós trabalhamos Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Bacon e David Hume. Foram alguns dos filósofos trabalhados, inclusive apareceu nas questões lá da avaliação, né? Aqui destacamos o que é o empirismo e os seus respectivos conceitos e teóricos, como já mostramos aqui, né, anteriormente. Então, temos aí, né, John Locke, esse pessoal todo que faz a crítica à razão, e apresentamos os demais aqui, né? Como eles pensam, o que eles pensam, como eles pensam, enfim. E aí, por último, tivemos as questões que a, foram para a avaliação, né? E agora cabe-nos aprofundar um pouco sobre essa corrente, o penúltimo, que nós vamos trabalhar aqui, que é o ceticismo, né? O ceticismo é originalmente uma tendência filosófica, né, também conhecida como pirronismo, que vai indicar uma atitude de pensamento que eleva à dúvida,
e sistema da convicção de que não existe afirmações totalmente seguras, né? O representante mais expressivo dessa corrente é o filósofo grego Pirro, como já vimos, iniciador desse movimento filosófico, segundo o qual afirma ser impossível ao homem conhecer a verdade, pois tanto os sentidos nos induzem a muitas ilusões, quanto a razão nos induzem ao erro. Então, nesse sentido, o ceticismo vai desacreditar das possibilidades de se obter um conhecimento verdadeiro, né? Essa corrente inicial do ceticismo, que nega de forma total a possibilidade de conhecimento verdadeiro, assumindo a compreensão de qualquer discurso afirmativo, dá-se o nome ceticismo absoluto, que nega qualquer possibilidade de conhecimento, né? Então, a gente tem aí, tá. E para David Hume, que aparece aqui também, né? O que seria, desculpa, o que seria o ceticismo? Na Idade Moderna, o filósofo escocês David Hume levou o empirismo às últimas consequências, assumindo assim um posicionamento cético, né? Não creio. É importante lembrar que na filosofia do século XVIII, uma das principais questões discutidas na época dizia respeito aos limites do conhecimento humano, isto é, até onde pode ir a capacidade do homem, né, na busca do conhecimento sobre as coisas, sobre o mundo. Em uma de suas principais obras, denominada Investigação sobre o Entendimento, o David Hume vai desenvolver uma tese cética a partir de uma contundente tentativa de resolver um problema clássico da filosofia, né, o problema da metafísica. Para isso, ele vai lançar duras críticas ao racionalismo dogmático do século XVII, que buscava desenvolver ciência especulativa a partir de fundamentos metafísicos. Dois serão os principais pontos da crítica humeniana, como a gente chama: os objetos da metafísica e a causalidade. Então, David Hume vai fazer uma crítica ao racionalismo, dizendo aí, sendo descrente dessa possibilidade de produzir conhecimento a partir da razão. Com isso, podemos observar que, diferentemente dos pirrônicos, do Pirro, lá da Grécia, né, o ceticismo de Hume é moderado. Se o entendimento humano é capaz ou é incapaz, seja ele pela experiência ou pela razão, de alcançar a natureza absoluta das coisas, de Jacqueline Rousseau, ele dispõe, todavia, de regras de ação para agir na existência, graças ao princípio de causalidade, que é o hábito. Trata-se, sob certo prisma, de um verdadeiro pragmatismo que se pode encontrar na moral do David Hume. Né? Então, aí só reforçando um pouco o que pensa o David Hume sobre essa questão. Essa corrente ceticista não é tão longa, né, nesse período. Então, tem algumas ideias aí, né, que vão influenciar alguns pensadores, mas ela não tem tanto destaque. Bem, resumindo aí, vimos que a modernidade é um período da história da filosofia muito propício às discussões sobre o conhecimento, né? O problema do conhecimento é complexo e os principais aspectos abordados ao longo da modernidade são concernentes à origem, à estrutura do conhecimento, ao valor do conhecimento, ao seu funcionamento correto, né, tangencialmente ao conhecimento humano e desenvolvimento científico. Vimos três correntes principais: o racionalismo, né, Descartes e Spinoza. Vimos também o empirismo, de John Locke, e o ceticismo agora de David Hume. Então, a princípio, três correntes: o racionalismo, que diz que o conhecimento provém da razão; o empirismo, que diz que vem das experiências; e agora, por último, com David Hume, baseado no pirronismo,
vimos o ceticismo, que é uma corrente mais cética sobre essa ideia no conhecimento, certo? Então, agora a gente vê um pouco sobre o iluminismo, um pouco mais demorado o iluminismo, mas bem interessante de ser conhecida, né? O iluminismo, a razão em busca da liberdade. Então, o que acontece aqui? Essa expansão capitalista do século XVII e XVIII foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia. Já vimos um pouco isso. E sua tomada de consciência como classe social. Paralelamente, o racionalismo imperava na Europa, transmitindo aí a confiança de que o conhecimento racional era o principal instrumento do homem para enfrentar os desafios que a vida lhe apresentava, né? O desenvolvimento da Revolução Industrial e o sucesso da ciência em campos como a química, como a física, como a matemática, tudo isso inspirava os filósofos de todas as partes. Foi assim que surgiu, talvez, um novo mito da ideia de progresso, né? Então, a Revolução Industrial, todo mundo já sabe o que é. Então, nesse momento aí, vamos ter a razão em busca da liberdade com esse movimento que acontecia no mundo, né? No iluminismo, nós vamos ter as correntes filosóficas que precisamos aprofundar, né? Os filósofos, desculpa, o iluminismo já é uma corrente filosófica. Nessa corrente filosófica iluminista, nós vamos ter alguns expoentes importantes. O Voltaire, por exemplo, Diderot e D'Alembert, são dois que costumam andar juntos. Vamos ter Adam Smith e vamos ter Immanuel Kant, que é assim, o maior nessa, nessa ideia, né, sobre o iluminismo. Vamos aprofundar um pouquinho em cada um deles agora. Primeiro é interessante saber o que é o iluminismo. Desse modo, disseminou-se a crença de que a razão, a ciência e a tecnologia tinham condições de impulsionar o trem da história numa marcha contínua de direção à verdade e ao progresso humano. Paralelamente, desenvolveu-se um pensamento que culminaria no movimento cultural do século XVIII, denominado Iluminismo, ou Ilustração, né? Ou Filosofia das Luzes, né? Então, nesse período, há uma grande crença no conhecimento científico produzido até então, né, principalmente as ciências naturais, física, química, matemática. Então, esse século XVIII é carregado de crença, de convicção no conhecimento científico. Então, esse período todo ele se desenvolveu, né, nesse pensamento, e ele vai ser chamado de iluminismo, ou simplesmente ilustração ou filosofia das luzes, porque o homem conseguiu avançar muito no conhecimento científico, né? E apresenta nela aí uma grande crença. Então aqui a gente tem algumas ideias da burguesia e o iluminismo, né? Então, com essa ideia do iluminismo, a burguesia, que são os ricos, com essa ideia também de revolução industrial, de efetivação de uma classe burguesa, nós vamos ter a, a questão da igualdade jurídica, né, que vai ser discutida aí até por Adam Smith, igualdade jurídica, de que todos fossem iguais, né, por conta desse conhecimento, dessa clareza que o homem tem do conhecimento científico. Tolerância religiosa ou filosófica, né? Então parece que as coisas se ajustam aí, questão de igualdade, de tolerância religiosa e filosófica toma um sentido aqui, né? Liberdade pessoal e social, mas também temos aí a ideia de propriedade privada. Então são algumas ideias que a filosofia traz para ser discutido, principalmente pela burguesia, né? Então, é daí que surgem algumas falsas ideias que a gente tem sobre igualdade, né? Que na verdade não existe, né? Sobre tolerância, a gente tem mais intolerância, e sobre essa questão da liberdade.
porque não é possível ter tudo isso ao mesmo tempo que a gente tem uma propriedade privada, né? Mas são algumas ideias bem gerais, né, que foram desenvolvidas também no iluminismo. A filosofia nas ruas e nos salões. O iluminismo ele não foi um movimento coeso e uniforme, por isso não podemos rotular todos os pensadores iluministas como se ideólogos da burguesia. Né? Foi uma revolução burguesa, como eu já falei, mas nem todos estavam atrelados a isso. Havia, por exemplo, entre os iluministas, muitos pensadores que defendiam a aristocracia. No entanto, essa pluralidade de pensamento, né, de pensadores, traz um traço comum, que é a busca pelo convencimento racional das pessoas. A própria postura de muitos filósofos se modificou no século XVIII, abandonando aí os círculos fechados de seus antecessores. Aí os iluministas eles circulam pelas ruas e salões, exibindo e exercitando a razão. Por isso é chamado de filosofia de rua ou de salão, né? Então, são algumas ideias interessantes de serem entendidas. Para esses filósofos protagonistas, como escreveu o pensador alemão Ernst Cassirer, a razão não era o cofre. Desculpa aqui. A razão. Desculpa. Passei demais. Deixa eu ver. A razão não era o cofre da alma, onde se guardava verdades eternas, mas era a força espiritual, a energia capaz de nos conduzir ao caminho da verdade. Né? Então, essa crença toda dada à razão, aí como vocês podem ver. Bem, o iluminismo ele enfatizou a capacidade humana de usar a razão, né, para conhecer a realidade e intervir nela, no sentido de organizá-la racionalmente, né, no sentido de organizá-la racionalmente, de modo que poderia assegurar uma vida melhor para as pessoas. Por meio do processo de ilustração, que é o iluminismo que a gente chama, isto é, do desenvolvimento da capacidade intelectual, havia a proposta de liberdade do homem, né? Dos medos irracionais, das superstições, das crendices, levando a questionar sobre as tradições vulgares, né? E a construir aí uma nova ordem racional para a sociedade. Podemos dizer, inclusive, que talvez o grande mérito dos iluministas tenha sido o esforço por generalizar e aplicar as doutrinas críticas e analíticas aos diversos campos da atividade humana, bem como os ideais de conhecimento forjado no grande racionalismo. Né? Então, a gente vê aí essa possibilidade do conhecimento mudar a vida das pessoas. Né? Então, aqui nós temos a Montesquieu, né? Os principais que nós vamos falar, que é o primeiro, sabendo já um pouco do que é o iluminismo, então a gente vem conhecer um pouco dos filósofos desse período. Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, e aí ele vai formular a teoria da separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Então, essa forma de liberdade, né, dos poderes que a gente vê tão fortemente hoje nesse governo, aqui no Brasil, essa ideia é de Montesquieu. Né? Ele dizia que a lei é uma relação necessária que decorre da natureza das coisas e que haveria grandes riscos de tirania se uma mesma pessoa ou uma mesma instituição se ocupasse, né, exercesse os três poderes. Então, essa ideia dos poderes constituído aí é uma ideia de Montesquieu aplicada à política e que faz muito sentido, né, no sentido de organizar a vida em sociedade. Então, essa é uma ideia iluminista, né, iluminista, uma ideia clara, uma ideia de ilustração, uma ideia
apresentada pelas luzes, vamos dizer assim, e que faz muito sentido, né? Então, Montesquieu traz essa ideia muito forte. Depois nós vamos ter Voltaire, que vai trazer outras ideias aí, né? Tem um pouquinho aí da biografia dele, era dramaturgo, filósofo, enfim. Foi um famoso pensador do iluminismo. Com seu estilo literário irônico e vibrante, ele destacou pelas críticas que fez à prepotência dos poderosos. Fez crítica também ao clero e à intolerância religiosa. Então, ele concordava, entretanto, com certas necessidades sociais da crença em Deus. Por isso, chegou a dizer que, se Deus não existisse, seria preciso reinventá-lo, porque é necessário acreditar em alguma coisa, ele vai dizer, né? Tornou-se marcante sua posição em defesa da liberdade de pensamento, através da frase que ilustra seu pensamento. Então, a frase que muito representa o pensamento de Voltaire é: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Quer dizer, ele era um defensor dessa ideia do livre pensamento, da liberdade de pensamento, né? E por isso ele fez essas críticas ao governo, à igreja, à intolerância política e religiosa de forma geral, né? Então ele defendia o direito do indivíduo falar, né? Nós temos aqui depois Diderot e d'Alembert, eles vão estar sempre juntos, os dois pensadores franceses, Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert, foram organizadores de uma enciclopédia. A atração deles aqui é essa, de 33 volumes, que pretendia resumir os principais conhecimentos da época nos campos científico e filosófico. Então, essa obra ela contou com a colaboração de numerosos autores, entre os quais vão se destacar Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Rousseau, enfim. Essa enciclopédia ela exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês daquela época, defendendo, em linhas gerais, o racionalismo, né? A independência do Estado em relação à igreja, olha que interessante, e a confiança no progresso humano através das relações científicas e tecnológicas. Então, mesmo se tratando, né, de uma questão mais específica ali de organizar o conhecimento, enciclopédio, de sistematizar e tal, não deixa de ter essa confiança no progresso a partir da ciência, né? Então, a Diderot e d'Alembert vão organizar aí a enciclopédia, e é daí também que surge muito essa ideia do conhecimento sistematizado enciclopédico, né? Diderot é considerado por muitos estudiosos como a principal figura da enciclopédia, né? Porque ele vai romper com a teologia tradicional, assumindo-se como ateu e materialista. No texto seguinte, Diderot expressa esse pensamento materialista, né? Então ele vai dizer: se é que podemos acreditar que veremos quando não tivermos olhos, que ouviremos quando não tivermos mais ouvidos, que pensaremos quando não tivermos mais cabeça, que sentiremos quando não tivermos mais coração, que existiremos quando não tivermos em parte alguma. Então, consinto. Ou seja, se é possível acreditar em tamanho absurdo, então consinto que há algo além da matéria. Tudo é matéria, né? Pensa Diderot. É a matéria, e a matéria é a existência do real. Então, ele vai fazer toda essa explanação aí sobre essa questão mais material, porque ele era materialista também, mas era um enciclopedista e era um defensor da ciência como um produto do conhecimento humano. Aqui, já quase fechando, temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né?
Entre as obras de Rousseau, nós podemos destacar a obra principal do Contrato Social, a qual expõe a tese de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral de seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum, né? Então, o Rousseau é também um grande aí em outra obra importante chamada Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Rousseau vai glorificar os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Então, Rousseau vai caminhar um pouco pelo campo da política, da liberdade. Ele vai fazer inúmeros elogios à liberdade de que desfrutava, né, o selvagem na pureza de seu estado natural, e vai contrapor-se à falsidade e ao artificialismo do homem civilizado. Foi dessa ideia que nasceu, por exemplo, o mito bom selvagem e mal civilizado, né? Então é uma ideia partindo aí de Rousseau. Ele vai se tornar um célebre, né, como defensor da pequena burguesia, e vai ser inspirador das ideias que estariam presentes na Revolução Francesa, né? Vai ser uma espécie de idealizador da Revolução Francesa, que será estudada em outro momento, a Revolução Francesa, certo? Então, esse é Rousseau. Então, Rousseau vai ter essa grande contribuição. Depois temos Adam Smith. Adam Smith foi um economista, né, que trouxe essa ideia do liberalismo, né, criticou a política mercantilista baseada na intervenção e regulamentação excessiva do Estado. Ele dizia que o mercado, que a economia tinha que ser livre, tinha que ser aberta, né, e que todos poderiam participar, né. O que ele não atentou é que algumas pessoas ou alguns países não têm as mesmas condições de competir, né, no mercado. De certo modo, as teses de Smith são também produtos da crença geral iluminista, do triunfo da racionalidade, da ordem sobre o arbítrio e o caos, desde que as pessoas possam agir com liberdade social. Então, ele vai tratar mais especificamente dessa questão política do liberalismo econômico. E, por último, nós temos o Immanuel Kant, que vai trazer muita contribuição. Ele era um homem metódico e de hábitos arraigados. Ele lecionou durante 40 anos na universidade. Kant é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão. É importante dar uma aprofundada em Kant, porque para ele a filosofia deveria responder a 4 questões fundamentais: o que é que eu posso saber, como devo agir, o que posso esperar e, por fim, o que é o ser humano. Esta última questão engloba outros 3 autores, né? Outros 3 anteriores, desculpa. Então, quando pergunto o que é o ser humano, aí está incluído o que eu posso saber, como devo agir e o que posso esperar. Então, Kant vai fazer, né, uma grande reflexão no sentido de elucidar aí essa questão do homem, do pensamento dentro da filosofia. Ele vai trabalhar um conceito chamado de a maioridade da razão, né? E aí ele sintetiza seu otimismo iluminista em relação à possibilidade de o homem, né, se guiar por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças tradicionais e opiniões alheias. Então, o iluminismo aqui, kantiano, vai fazer essa crítica ao racionalismo exacerbado e ao empirismo desenfreado. Ele vai dizer que o conhecimento pode ser construído a partir dos dois, né? Portanto, o ser humano, como ser dotado de razão e liberdade, é o centro da filosofia kantiana. Então, ele vai escrever um livro muito conhecido, célebre, Crítica da Razão Pura. Então, esse é Kant, com sua grande contribuição.
Então, Kant vai trabalhar a questão do problema do conhecimento, né, no seu livro A Crítica da Razão Pura, dizendo que ele vai distinguir duas formas básicas do ato de conhecer: o conhecimento empírico, né, a posteriori, o posterior, e o conhecimento puro, a priori, a princípio, conhecimento puro. Então, aqui ele vai tratar do conhecimento racional e do conhecimento empírico, né, o empirismo. Então, ele era uma espécie de empirista e racionalista. E aí ele vai discorrer sobre isso de forma mais detalhada, fazendo um juízo analítico, um juízo universal, um juízo sintético. Então, talvez não cabe a gente aprofundar, né, tanto agora nele, porque não é o objetivo da disciplina, mas é saber que Kant é um dos maiores e ele vai desenvolver o que a gente vai chamar tipos de juízo e conhecimento. Então, ele vai valorizar o conhecimento empírico, ele vai chamar de conhecimento a posteriori, que é o conhecimento que vem depois, e o conhecimento puro, a priori, né, conhecimento racional. Então, ele vai ser adepto dos dois, sem exagero, mas não só isso, né? Ele vai tratar, vai dizer que o conhecimento puro é assim e o conhecimento empírico é assim. Então, os juízos, por sua vez, são classificados por Kant de dois tipos: juízo analítico, né, que precisa analisar para depois sintetizar, que é o juízo sintético. Também não é conhecido de qualquer jeito, não é a razão de qualquer jeito, não é a experiência de qualquer jeito. Eu preciso racionalizar isso, é preciso analisar isso para chegar num denominador comum, né? numa síntese desse pensamento. Então, aqui é um pouco mais sobre o aprofundamento de Kant, sobre o juízo analítico e o juízo sintético, né? Então, ele vai falar aqui do conhecimento a priori, quer dizer, que é primeiro, e a posteriori, que é depois. Então, esse é o pensamento, grande pensamento de Kant, né? Então, ainda temos mais informações aqui sobre Kant, mas é um pouco do que a gente já falou, só mais detalhado, né? Então, fica aí o material para vocês estudarem e algumas representação de Kant, né, ligada aí à evolução copérnica, que vai falar sobre a alma do indivíduo e tal, né? E para fechar, nós vamos ter aqui, né, a Kant ligada ao conhecimento, que busca a superação do embate entre racionalismo e empirismo. Isso que nós falamos, né? Kant afirma que nós só conhecemos as coisas tal como as percebemos, o ser para nós. Então, Kant, ligado ao conhecimento, tem como forma básica o conhecimento empírico, a posteriori, quer dizer, depois, posterior, e o conhecimento puro, a priori, né, que conduz ao conhecimento a priori. E esse conhecimento a priori conduz para o juízo analítico. E o conhecimento empírico conduz ao juízo sintético. E aí nós vamos ter os juízos do conhecimento segundo Kant, que é o sintético e o analítico, a priori, né? Mas o conhecimento para Kant também é uma relação entre o sujeito e o objeto a ser conhecido, né? O sujeito aqui é o conhecimento a princípio. Você conhece uma coisa, você é o sujeito conhecedor a priori, mais o objeto que passa a ser conhecido, que é a matéria, o conhecimento em si, né? Então, nessa relação, nós vamos ter as estruturas de sensibilidade, espaço e tempo, e vamos ter as formas de entendimento, que são as categorias. Então, a gente vê aqui nitidamente empirismo e racionalismo expresso, né? Então, esse é o pensamento de Kant.
Bem, gente, fechando aqui, nós temos os principais tópicos trabalhados nessa corrente, né? Temos o empirismo moderno, que já trabalhamos antes, Thomas Hobbes, John Locke, esses autores que a gente já trabalhou. O que, que tem de novo aqui? Immanuel Kant, melhor, David Hume, né? David Hume com ceticismo, e temos Immanuel Kant com o iluminismo. E as ideias principais sobre o iluminismo, que eu acho que vocês precisam dar uma aprofundada aí, certo? Aqui nós temos umas questões que eu vou encaminhar para vocês e será um estudo dirigido para vocês se aprofundarem, né, na temática. São apenas 4 questões, vocês irão responder e irão me mandar, né? Então, tá aí o conteúdo. Qualquer coisa vocês procurem no PV ou de várias formas e façam a atividade, leiam o texto, que está aí também, o texto, e façam as questões e me mandem, certo? Então, por agora, era isso. A gente não tem tempo de aprofundar muito, mas, de modo geral, eram essas ideias que a gente tinha sobre o ceticismo e principalmente sobre o iluminismo, essa corrente tão importante e necessária ser estudada, certo? Até mais.